O encontro misterioso. Uma noite no Rio de Janeiro. Tchau, amor. Você pode ficar com os móveis. Foi isso. Ela se foi. Carlos olhou para trás, sentindo fisicamente como uma mola já rangia dentro da alma, pronta para explodir. A rua Dias Ferreira, em Leblon, rapidamente engolia sua silhueta na escuridão. O que ele já sabia desde que a conhecera 2 anos atrás, que ela era interesseira, ele só entendeu agora. 5 minutos antes, eles saíram de um restaurante italiano, ainda como casal feliz. Uma harmonia doce. Ele havia organizado mais um jantar romântico no Zucca, que ela adorava. O destino precisou de apenas 2 minutos para quebrar esse ideal de cristal. Ela atendeu o celular e, relaxada, pelo vinho, respondeu descuidadamente. Oi, meu bem. Ao ver espanto nos olhos dele, ela explicou, sem se importar, em 2 frases. Já fazia meio ano que não era mais mulher dele. E se foi. Carlos fixou o olhar no capô do Civic e nem tentou se recompor. Ódio, raiva, furor se espalhavam na alma como cogumelo de explosão nuclear. Ele decidiu. Tirou a chave e abriu o carro, sem saber para onde correria. Um barulho veio de perto das costas. E ao mesmo tempo, luzes vermelhas e azuis piscavam ali. Ele se virou. Claro, só faltava isso naquele momento. Provavelmente chegaram calmamente, assistindo o drama da mulher largando o otário. E partiram para a ação. Um policial militar corpulento saiu da viatura e caminhou até ele vagarosamente. Bigode, nariz carnudo, dedos grossos, a farda impecável da PM. Tudo direcionado a Carlos. Não tá vendo a placa, rapaz? Perguntou, apontando com a mão para um lado. Carlos olhou para cima. O Civic em que vieram jantar estava parado exatamente sob uma placa proibindo estacionar na Praça Santos Dumont. O policial cheirou levemente na direção dele e estendeu a mão. As chaves. Carlos não quis discutir. Não estava sóbrio, mas nem de longe. Tomou alguns goles de vinho no restaurante com aquela canalha e entregou a chave. O policial abriu um tablet no capô e começou a digitar. Apesar de haver meio metro até o poste de luz mais próximo, ele escrevia rápido e com precisão. Profissional, pensou Carlos. A antipatia que sentiu logo passou. O policial agia justamente. Estava sobre a placa e tinha cheiro de quem ia dirigir. Eles podiam até esperar ele sair e ficar na beirada da rua. Aí teria problema de verdade. Então o trataram com respeito, pode-se dizer, de forma profissional. Ele não queria confronto. Que preocupação poderia ter com multa agora, se diante dos seus olhos acabava de ser pisoteado seu amor, jogado fora como um pano velho por uma mulher que o enlouquecia? Carlos pegou um cigarro. Quis conversar, mesmo que fosse com um policial. Afinal, era homem. Deve haver alguma solidariedade masculina. Não no sentido de tenha pena, deixa pra lá, mas para desabafar. Você multa, mas escuta. A primeira frase para começar a se abrir não saía. Um suspiro pesado escapou. Carlos abriu a boca. Um nó subiu na garganta. Mas sem se virar, o policial falou de repente. Não precisa disso, cara. Carlos teve a impressão de que havia quase uma amizade no tom. Não fica mal, se recompõe. Ou talvez só tenha parecido isso. De qualquer forma, ele precisava se recompor, se acalmar. Dirigir bêbado e furioso pelas ruas do Rio atrás de aventura era péssima ideia, até criminoso. O policial se endireitou e perguntou. Tem chave reserva em casa? Tenho. O policial apertou o botão do alarme. Quando os vidros subiram, jogou as chaves pela fresta da janela, o carro fechou e piscou as luzes. Ele dobrou o papel com a multa e entregou a Carlos. Amanhã até meio-dia busca o carro aqui. E agora, o que eu faço? Carlos perguntou meio bobo, sabendo que sua dúvida era confusa. Se era sobre a multa, estacionamento incorreto, ou como viver sem aquela mulher incrível. O policial, apontando com a cabeça, indicou para seguir na direção da Lagoa Rodrigo de Freitas. Carlos virou a cabeça. Não entendeu o que isso significava. Talvez o ponto de táxi a 300 metros, ou que a 5 quilômetros naquela direção havia um apartamento no 10º andar em Ipanema, com vista para o mar,
onde ainda pairava o perfume daquela criatura. O policial não explicou, voltou para o carro e foi embora. Carlos, encolhido, checou no bolso se o policial devolveu os documentos. Estavam ali. Ele olhou o carro e caminhou pela calçada da lagoa, onde as luzes eram suaves. Agora podia se entregar aos pensamentos sombrios que logo chegaram. Em poucos passos, sua mente disparou. Vagabunda, canalha. Mas isso não durou. A 100 metros, um banco sobre uma árvore aparecia na calçada. Não estava vazio. Havia uma moça e um vira-lata caramelo. Ao se aproximar, os dois o olharam intensamente. Posso... Ele indicou com a cabeça o lugar vazio. Ela assentiu e continuou observando-o. O cachorro ficou quieto. Ele afastou o vira-lata para o meio do banco e sentou do outro lado. Vou fumar. À vontade. Ela respondeu descontraída. Você é do Pedro? Não conheço esse nome. Pensativo, ele repetiu. Tá esperando alguém? Posso estar atrapalhando? Talvez esteja esperando, mas não atrapalha. Carlos sentiu uma calma súbita. Que ela vá embora, que desapareça longe. Dizem que nunca se sabe quem teve sorte. Melhor descobrir agora que depois. Quando? Ninguém sabe. Mas poderiam ter casado, tido filhos, e ela poderia atender o telefone e responder: Oi, meu bem. Ele realmente se acalmou. Uma noite quente carioca, brisa fresca da lagoa e uma moça bonita no banco. Estranhamente estava de bom humor. Nem sabia se precisava abrir seu coração para alguém agora. Provavelmente conseguiu lidar sozinho. Só terminaria o cigarro em silêncio, iria para casa, amanhã buscaria o carro, pagaria a multa e começaria uma vida nova onde não haveria mais espaço para aquela canalha. Mas a moça quebrou o fluxo de seus pensamentos. Talvez seu comportamento tenha inspirado confiança. Ela logo mudou para uma conversa informal. Posso te perguntar uma coisa? Ele deu de ombros. Você tem algum problema? Tive uma situação estranha agora. Não entendo o que foi aquilo. Meia hora atrás eu estava numa situação desesperada. Até pensei em me jogar da ponte Rio-Niterói. Situações desesperadas são raras se você se controla. E se você se controla? E se não dá? E se não depende de você? Carlos pensou que era hora de perguntar o que aconteceu. Me botaram para fora de casa. Por quê? Minha mãe morreu semana passada e meu padrasto me expulsou. Disse, sai daqui. E eu não tenho para onde ir. Lugar nenhum. Carlos sorriu triste. Minha namorada acabou de me largar. Não oficialmente, mas 2 anos juntos. E então Carlos se abriu. As molas da alma parecem ser de 2 tipos, explícitas e ocultas. As explícitas você acalma com cigarro, deixa rolar devagar, mas as ocultas se soltam de uma vez. Ele contou quase sem emoção como a conheceu, como foi feliz, como a levou para Búzios, vestiu com roupas caras de Leblon, deu joias, como a amava, sonhava com uma família, e como ela fez o que quis, e acabou assim. Enquanto falava, Carlos pensou que era banal, uma típica confissão de estranhos na rua. Pensou que ela diria consolo clichê. Nem todas as mulheres são assim, você vai encontrar o amor verdadeiro. Mas ela não o consolou. Parecia que sua dor era maior. É isso mesmo, confia e acaba na rua. O canalha de padrasto me expulsou só com uma roupa, chinelo havaianas, sem dinheiro, sem documentos, sem nada. O vira-lata se aproximou e Carlos pensou que poderia oferecer para ela passar a noite em seu apartamento. Sem segundas intenções. Ia convidar, dar comida, colocar para dormir, e de manhã ela decidiria o que fazer. Ele abriu a boca para oferecer, mas ela suspirou de novo. Não sei quanto tempo vou esperar por ele. Carlos lembrou do tal Pedro que ela mencionou no começo. Esse Pedro prometeu ajudar? Ajudou moralmente. Acalmou. Falei a verdade que queria pular da ponte. Tava muito mal. Pedro é seu conhecido? Não, isso é estranho. Ele apareceu aqui na lagoa há 1 hora. Eu estava aqui decidindo que rumo tomar na vida. Ele disse que é um anjo. O anjo Pedro. Todo sério. Parecia até estar de uniforme. Eles sorriram ao mesmo tempo. O sorriso dela era adorável. Ela continuou. Ele disse que, se eu esperar aqui um pouco,
Vai mandar alguém com o recado dele para me ajudar. Você tem algum recado dele? Não, sinto muito. Não tenho mesmo. Eu também. Bem, vou esperar. Ela ficou triste e baixou os olhos. Por outro lado, pensou Carlos. Dane-se essa história. Pedro acalmou a garota, já é alguma coisa. O resto ele podia cuidar. Podia mesmo, por alguns meses. Ele podia ajudar. Carlos tomou uma decisão. Olha, não quero me intrometer, mas essa história do Pedro, do anjo, é meio difícil de acreditar. Parece mesmo. Mas me contou algo que só o meu anjo da guarda poderia saber. Quando eu era criança, meus pais vivos, fomos de carro para a Quinta da Boa Vista. Ela parou. Carlos percebeu uma lágrima. Ela suspirou fundo, ficou em silêncio e terminou sem explicar. Só um anjo real poderia saber. Depois de alguns segundos, levantou os olhos, limpou a lágrima e disse firme: "Vou esperar." Ele não podia mentir. De repente, ela acrescentou: "Se quiser, pode ficar aqui comigo." O vira-lata levantou a cabeça e olhou para Carlos. Ele sorriu. Era isso. Com ou sem anjo, ele iria ajudar. Passaria a noite com ela e de manhã ela esqueceria a fantasia e depois ele resolveria os problemas dela. O mais importante agora era não perder o contato. "Claro que fico. Vamos trocar números pro que der e vier." Se daria certo com Pedro ou não era indiferente. De qualquer forma, ele anotaria o número dele e pegaria o dela. "Não tenho celular, nada, nem onde anotar," respondeu ela sem jeito. Carlos procurou no bolso uma caneta e papel. A caneta estava lá. Papel só um. A multa do policial. Paciência. Era nela que escreveria. Ele abriu o papel sob a luz do poste da lagoa, pegou a caneta e parou. Congelou. "Aconteceu alguma coisa?" Preocupou-se a moça, olhando por cima do ombro. No formulário da multa, com letra larga do policial, estava escrito: "O portador deste documento foi pessoalmente encaminhado pelo anjo Pedro", e a assinatura. Carlos sentiu um arrepio percorrer a espinha. Suas mãos tremeram levemente ao segurar o papel. A moça leu por cima do ombro e seus olhos se encheram de lágrimas, mas dessa vez de esperança. "Então, você é..." ela sussurrou. "Parece que sim." Carlos respondeu ainda incrédulo. "Parece que somos dois perdidos que se encontraram." O vira-lata se levantou, balançou o rabo e caminhou em direção à saída do parque, como se soubesse que sua missão ali estava cumprida. Carlos guardou o papel no bolso e estendeu a mão para ela. "Vamos para casa?" Ela sorriu, o primeiro sorriso verdadeiro da noite, e aceitou sua mão. Enquanto caminhavam pela orla da lagoa em direção a Ipanema, Carlos pensou que talvez a dor do fim de um amor pudesse ser o começo de algo ainda mais bonito. E que anjos, às vezes, usam farda da PM e escrevem milagres em multas de trânsito. Querido ouvinte, se você gostou desta história, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para não perder as próximas histórias.